Jesus nos abençoe. Mais uma quinta-feira, com a graça de Deus, reunidos aqui no Fé, Amor e Caridade. Vamos ler a mensagem. Rafael, por favor. Boa noite. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Lucas 8:18. Asserenemos os nossos pensamentos, tranquilizando nossa alma, a fim de sintonizarmos os nossos sentimentos com os mentores amigos, que nos envolvem com carinho, que nos aguardam, pois prepararam a casa a fim de nos receber para as reflexões desta noite. E aqui, Jesus amigo, reunidos em Teu nome, Te agradecemos a oportunidade santa de sermos envolvidos pelos mentores amigos, com abraços carinhosos, e pedimos, Senhor, nos auxiliar a todos, encarnados e desencarnados, para, sob sua inspiração, o Alexandre falar aos nossos corações, trazendo a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Ampara-nos agora e que assim seja. Graças a Deus. Como é que é a casa do caminho? O Alexandre já veio aqui outras vezes, faz parte de casa. Não sei se vocês vê, ele faz uns videozinhos. Como é que chama? Semeando estrelas e iluminando corações. Semeando estrelas e iluminando corações. Às vezes alguém está olhando para ele e fala: da onde que eu conheço esse cara? Se por acaso não ouviu aqui, mas assistiu nos vídeos que ele faz, né? Trabalhador da casa do caminho, é assim? Vamos vibrar amor, que Jesus nos abençoe. Deixa eu ligar para você. Obrigado. Muito boa noite a todos. Que o amigo e mestre Jesus, o nosso guia e modelo, possa fazer morada em nossos corações e que o sol da imortalidade possa aquecer os nossos corações nessa noite de grandes oportunidades que o plano espiritual, que o Cristo, que Deus e os mentores amigos preparam para todos nós, com muito amor, com muito carinho. E é interessante, comentando com minha esposa, agora em novembro faço 54 anos de espiritismo e ainda me surpreendo como a espiritualidade trabalha de uma forma inexplicável e maravilhosa. A mensagem da noite, Lucas. O palestrante, Alexandre Lucas. E as nossas reflexões serão em cima do Evangelho de Lucas. É coincidência? Com toda certeza não. Porque nós iremos refletir hoje do que é essencial, o que é prioridade para todos nós.
E para refletir em cima disso, nós vamos refletir em cima de uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, que se trata da visita de Jesus na casa de Marta e Maria. E diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha também uma irmã que se chamava Maria, a qual, assentando aos pés de Jesus, ouvia suas palavras. Marta, porém, andava atarefada e afadigada com muitas coisas. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã deixe servi-lo só? Diz-me que me ajude. E Jesus então diz a Marta: Marta, Marta, estás apavorada, afadigada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Já Maria entendeu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esta passagem se dá na casa dessas duas grandes mulheres do Evangelho, Marta e Maria, que são irmãs de Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus. Esta passagem, ela vai se dar logo após a parábola do bom samaritano, que também está no Evangelho de Lucas. E na parábola do bom samaritano, Jesus havia ensinado a importância de colocar em prática tudo que se sabe, fazer, concretizar, realizar. E já nesta passagem, ele chama a atenção de Marta, porque Marta havia entendido essa ação, essa prática, de maneira equivocada. Porque é ela que convida Jesus para entrar na sua casa. Jesus, entrando na sua casa, é recebido pela irmã Maria. Essa assenta-se aos pés de Jesus e ouve os seus ensinamentos. E Marta fica ali, preparando talvez o que ia comer, arrumando a sala, varrendo o chão, atarefada. E ela ainda se incomoda, porque Maria estava assentada, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então ela se aproxima do mestre e diz: Senhor, não te importa que ela me deixe servi-lo só? Diz-me que me ajude. E Jesus então diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é essencial. E Maria entendeu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É interessante que no Novo Testamento, nenhum ato, nenhuma ação de Jesus é em vão. Todo gesto, todo ato de Jesus traz consigo um enorme significado espiritual. E nesta passagem, que Jesus chama carinhosamente a atenção de Marta, tem um ensinamento gigantesco. Porque são duas irmãs, espiritualmente distanciadas entre si. Maria, asserenada, ouvindo, compreendendo e entendendo os ensinamentos de Jesus. E Marta, apavorada, preocupada com as coisas passageiras do mundo. E ela ainda fica incomodada. Isso mostra para nós que Marta ainda carregava um espírito que ainda não compreendia o verdadeiro sentido da vida, da oportunidade gigante de cada um de nós. Já Maria, asserenada. Enquanto Jesus dava os seus ensinamentos, os ensinamentos sobre a importância do perdão, sobre a fraternidade, sobre a importância do trabalho construtivo, o espírito de Maria vibrava, porque aquele momento para ela era um momento extremamente maravilhoso. O espírito dela vibrava com tudo aquilo, e Marta, apavorada. Nesta passagem, não se trata de nós ficarmos do lado de Maria ou do lado de Marta. Não significa
que Marta esteja completamente errada e que tudo que Maria faz esteja certo. Não é esse o grande segredo desta passagem. O grande desafio desta passagem que Jesus quer nos mostrar é mãos de Marta e coração de Maria. Um coração ligado a Deus, ligado e conectado a Jesus, com mãos operosas, mudam o mundo. E é isso que a espiritualidade maior espera de cada um de nós. E que nós, infelizmente, ainda estamos distantes de realizar no mundo o que a espiritualidade espera. E o grande desafio desta passagem é nos alertar sobre essa importância de mãos que trabalham incessantemente, mas um coração que esteja ligado a Jesus, ligado a Deus. Porque com Kardec nós aprendemos que nós somos espíritos imortais. Então eu não queria ser uma pessoa que fosse vir aqui, recebido por amigos queridos, encarnados e desencarnados, para trazer uma notícia ruim. Mas eu sou obrigado a trazer uma notícia muito ruim para vocês. Todos que estão aqui vão desencarnar, inclusive eu. E o engraçado é que o salão está cheio de desencarnados, e muitos vão encarnar. É como uma grande estação de trem. Muitos estão indo, outros estão vindo. Trocam-se as posições, mas a sala de aula é a mesma. O aprendizado é o mesmo. E com Kardec, nós aprendemos a fazer uma pergunta que é a grande pergunta, que mais cedo ou mais tarde, toda a humanidade encarnada vai ter que fazer. O que é essencial. Porque até agora nós estamos vivendo como Marta, apavorados, afadigados, ansiosos com muitas coisas. E o que é essencial? E para falar o que é essencial, nós vamos contar uma história que está no capítulo 3 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que narra um encontro de Jesus com um sacerdote chamado Hanan. Jesus adentra Jerusalém, assenta-se perto do templo e na porta de entrada havia um grupo de sacerdotes conversando. Esse sacerdote Hanan, talvez magnetizado pela figura sublime do mestre, desloca-se do grupo e se aproxima de Jesus e diz: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por aqui para implantar o reino de Deus. O sacerdote fica assustado. Um galileu simples, de pé descalços, passando pela cidade, de frente a um templo suntuoso. Eu sou o sacerdote. E ele, dizendo que vai implantar o reino de Deus, ele fica assustado. Então ele faz uma pergunta para Jesus mais do que justa. E ele diz: o que você pensa que é isso? O que você acha que é o reino de Deus? E vem uma resposta maravilhosa do Cristo. E Jesus diz: o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Obra divina no coração do homem. É dentro. É aquilo que nós realizamos por dentro. Marta, Marta, estás atarefadas e afadigadas com muitas coisas, mas uma só é essencial. E é disso que fala a passagem. Porque se nós voltarmos na reflexão que fizemos, nós vamos compreender que nós somos espíritos imortais em evolução. Quando a criança é recebida na escola, ela tem a cartilha, o giz, o quadro, o material.
tudo isso é material didático. Então nós podemos concluir que toda a nossa existência também é feita de material didático. Porque nós nascemos simples, sem nada. Temos que construir tudo. Anos e anos no banco da escola para aprender uma profissão. Anos e anos trabalhando para constituir o direito da aposentadoria. Anos e anos trabalhando para comprar um carro. Anos e anos trabalhando para comprar um terreno, para construir uma casa, para guardar dinheiro. Mas no momento do desencarne, nós vamos ter que deixar tudo. A família, os filhos, casa, carro, bens materiais, inclusive o corpo físico. O corpo físico é um instrumento, é um banco de escola. Hoje somos nós, sentados no banco de escola. Amanhã serão os espíritos encarnados, que aqui estão. Trocam-se as posições. Chegam alunos novos que, aprendendo a lição, vão para outras turmas. E chegam novos alunos. Mas o aprendizado é o mesmo. A sala de aula é a mesma. E a grande pergunta é: o que é essencial? Porque nós não podemos mais cometer um grande equívoco que 90% dos encarnados estão cometendo. Aliás, 99%. Que equívoco é esse? Você dá uma banana para a pessoa, ela come a casca e joga a banana fora. Somos nós, encarnados em uma vida breve, porque é um piscar de olhos. 50, 60, 70, 80 anos é um piscar de olhos. E vai chegar o momento que nós temos que devolver tudo. No momento da desencarnação, temos que devolver tudo. E o que é essencial? É aquilo que nós construímos dentro de nós. Não é fora, é dentro. Toda a nossa existência é constituída de material didático. Você pode trabalhar uma vida inteira, 50, 70, 80 anos, em uma obra fraterna assistencial. Mas no fundo, portas adentro do coração, de repente você não é uma pessoa amável. Você pode trabalhar 100 anos como expositor espírita, falando de evangelho, de doutrina espírita, mas no fundo, talvez sua palavra não seja uma palavra de amor e de construção. Nós trabalhamos com evangelização infantil. É importante? Sim, muito. Mas o mais importante desse trabalho é aquilo que nós estamos retendo por dentro. O mais importante dessa casa, fé, amor e caridade, é o que nós estamos retendo por dentro. Porque deixa eu contar outra história para vocês. A primeira igreja cristã primitiva foi criada em Jerusalém. Chamava-se Casa do Caminho. Sabem quem dirigia? Simão Pedro. Era frequentadores assim desconhecidos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso. Mas a pergunta é: onde está a Casa do Caminho? Acabou. Não existe mais. Depois da Casa do Caminho, a igreja de Antioquia foi onde Paulo se formou. Com ele trabalhava Barnabé, o evangelista Lucas. E segundo Humberto de Campos, até Zaqueu visitou Paulo em Antioquia. Porque era uma casa tão maravilhosa, porque a igreja cristã primitiva era como uma casa espírita. Havia o atendimento fraterno, o estudo do evangelho, reunião mediúnica. Na igreja de Antioquia,
houve o fenômeno das vozes diretas. Mas onde está a igreja de Antioquia? Acabou. Não existe mais. Outra igreja que nós tivemos notícias nas obras do Chico é a igreja de Lyon, fundada por Irineu de Lyon, discípulo de João Evangelista. Nessa igreja visitou Bezerra de Menezes, em uma de suas encarnações anteriores como quinto varro, o primeiro, mais velho. E aonde está a igreja de Lyon? Também acabou. Não existe mais. O que isso quer dizer para todos nós? Que é o grupo espírita, ou qualquer outro grupo religioso, é o que nós estamos retendo por dentro. Quantas igrejas ficaram no caminho? Quantas civilizações já ficaram pelo caminho? O que nós temos que nos atentar é sobre a importância daquilo que nós estamos construindo dentro de nós. Porque nós estamos passando o tempo muito rápido, acelerados, atarefados, ansiosos com muitas coisas. E a vida é um piscar de olhos. E muitas vezes a pessoa chega e diz: nossa, parece que a espiritualidade não me ajuda. Aí você diz para ela: mas você sabe para onde você está indo? Você sabe o que você quer? Eu estou tentando aprender. Como é que você quer que a espiritualidade te ajude se nem você sabe para onde vai? É como se entrasse numa embarcação e o marinheiro dissesse para nós: para onde nós vamos? Para qualquer lugar. Não, para qualquer lugar não. Porque o barco pode se chocar em uma ilha e se despedaçar. É uma questão de prioridade. É aquilo que nós vamos colocar na frente. Porque nós só temos 24 horas por dia. Não tem exceção para ninguém. Todos nós temos 24 horas por dia. Emmanuel diz isso de uma maneira bela. Ele diz assim: o assassino tem 24 horas, o anjo tem 24 horas. Não é o tempo que você tem, é o que você faz com o seu tempo. É aquilo que você prioriza, é o que você coloca na frente. É como se a gente tivesse aqui agora um grande pote e temos pedras grandes, pedras pequenas, pedras miúdas e areia. O que você coloca no pote primeiro? Se nós colocarmos a areia, nós não vamos colocar as pedras miúdas, as pequenas e as grandes. Na nossa existência, não como homens e mulheres de carne e osso, mas como espíritos imortais, é essencial entendermos e compreendermos o que é pedra grande para nós, o que é pedra grande para cada um de nós, o que eu coloco na frente, qual é a minha prioridade. Aí eu coloco as pedras grandes, as pequenas, nos espaços vazios as miúdas e completo com areia. Marta recebeu Jesus na casa dela. Ela não sabia que pouco tempo depois ele seria crucificado. E ela teve Jesus na casa dela. E Jesus na casa dela, e ela preocupada em varrer o chão, preparar algo que ia comer. Compreendem? Vai ter a vida toda para fazer isso. É uma questão de prioridade. Hoje, nós estamos recebendo a visita de Jesus na nossa casa. Nós estamos falando sobre o seu Evangelho. É claro, não numa maneira ostensiva como a maioria de nós ainda espera, aguarda que Jesus se materialize na minha frente. Isso não vai acontecer, porque também não tem necessidade. Mas nós estamos recebendo Jesus na nossa casa, diariamente. E o que nós estamos priorizando? O que é essencial?
para todos nós. O que é pedra grande para cada um de nós. Porque a maioria de nós, vivendo como Marta, deixa a vida me levar. E vida me levar só é bonito em letra de música. É preciso entender urgente o que é prioridade, o que é essencial, para que eu comece uma reconstrução de dentro para fora. Quantos exemplos nós espíritas já tivemos de como é esse processo: matéria, espírito, corpo, espírito. Quantos chegaram no plano espiritual se achando com 15 metros de altura e não passava de um vermezinho minúsculo e com grandes trabalhos realizados no mundo material? Frederico Figner, o nosso irmão Jacó, um deles, um dos exemplos mais incisivos, que se surpreendeu ao chegar no plano espiritual e ver os amigos todos irradiando um foco de luz gigante, e ele, aquela velhinha, quase no final, se apagando, e fica preocupado. Mas eu fui dirigente da Federação Espírita, eu fui palestrante, eu fui passista, eu trabalhei no trabalho mediúnico, na evangelização infantil, nos samaritanos, eu fiz tudo dentro da doutrina espírita. E o Dr. Bezerra de Menezes se aproxima e diz: meu filho, o que você construiu dentro de você? Nesse momento ele entendeu o recado e disse: preciso contar isso para os encarnados. E aí nós sabemos da quantidade de obras que ele nos disponibilizou, contando esta passagem para o plano espiritual. A confusão que nós cometemos, porque muitas vezes eu trabalho uma vida inteira fazendo caridade, assistência fraterna, mas de repente eu não estou retendo por dentro o que eu preciso, o que é necessário, o que é essencial. E muitas vezes eu estou esperando o Cristo, a espiritualidade e Deus se materializar na minha frente. Como Elias, do Velho Testamento, que no momento se revoltou. O que Elias fez? Levou os soldados da rainha para a beira do Jordão e mandou cortar a cabeça deles. A rainha disse: quero a cabeça de Elias. O que Elias fez? Fugiu, foi para uma mata, ficou escondido. Passou alguns dias, um anjo veio com comida: toma, Elias, come. Não quero. Ficou birrento. Toma, Elias, água. Não quero. Até que um anjo apareceu e disse: Elias, Deus é uma linguagem simbólica do Velho Testamento. Não vai falar com o Alexandre saiu falando que Elias falou com Deus, não, pelo amor de Deus. É uma linguagem simbólica, que tem algo para a gente extrair dela. Então esse anjo disse: você tem que ir para um monte tal, um monte famoso da época, que lá Deus vai falar com você. Elias foi para esse monte. Chegando nesse monte, entrou em uma caverna, ficou esperando Deus. De repente começou trovões, relâmpagos, raios. Elias disse: é Deus. Ele chegou, saiu para fora, cessou os raios, os trovões e os relâmpagos. Ele voltou para dentro preocupado. Daqui a pouquinho começou um grande terremoto, tremia tudo. Elias disse: agora ele chegou. Ele veio em forma de terremoto, saiu para fora, o terremoto acabou. Elias ficou preocupado, quando de repente uma brisa suave, um vento suave e uma voz suave diz: Elias, sai para fora. É Deus, uma linguagem simbólica do Velho Testamento. Elias sai para fora e diz: Senhor, mas eu, que sou o seu único profeta,
o único que leva as suas obras adiante. Agora vivo fugindo, perseguindo pela rainha, e não tem ninguém para dar continuidade na sua obra. A voz diz: Elias, há 5.000 trabalhadores apostos para assumir a tarefa, e eu venho para te dizer que você vai morrer. Você vai cumprir 3 obrigações e entregar o seu cajado para Eliseu, que é ele que vai dar sequência. Mas Senhor, Elias, 3 obrigações, cumpra, entregue o seu cajado. E assim foi feito. O que nós tiramos dessa história? Que não há ninguém insubstituível, e que Deus não aparece em relâmpagos e raios, que Jesus não vai se materializar em forma de trovão. O que eu quero dizer é que uma voz sublime, suave, talvez nesse momento, esteja te convidando a refletir o que é essencial, o que é prioridade para você. Porque Maria já estava assentada aos pés de Jesus, já tinha um coração ligado a Deus, um coração em sintonia com Jesus. O que é um coração em sintonia com Jesus? O que é um coração asserenado? Há um momento, é preciso chegar o momento da parada. É preciso um momento de parar, de refletir, de fazer uma retrospectiva particular, íntimo e pessoal, de dentro para fora, para compreender, para ouvir, para entender e para vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque um coração sintonizado a Deus e mãos operosas mudam o mundo. E nós não precisamos ir muito longe, não. Tanto é que a espiritualidade vai mandando aos pouquinhos. Mandou um Gandhi, um tempo depois Madre Teresa, mais um tempo depois Chico Xavier. Porque se mandasse tudo de uma vez, nós perderíamos o emprego. Nós perderíamos uma grande oportunidade, a qual nós estamos tendo nesse momento, de cada um fazer uma pergunta particular, íntima: o que é essencial para mim? O que é prioridade? Ontem nós tivemos o prazer e a honra de participar de um evento maravilhoso para jovens do 3º ano de uma escola em Fernandópolis, na CIF, aonde nós estávamos 6 representantes, cada um de uma religião, para falar o que é essencial, que não é religião. A religião não tem importância nenhuma, porque a religião, infelizmente, hoje divide. Nós precisamos de religiosidade. É o que nós precisamos compreender. Porque se nós já compreendemos, se nós temos um coração sintonizado com Cristo, nós sabemos que Jesus não tinha religião. Tanto é que ele deu, como diz os jovens de hoje, um bug na cabeça dos judeus, quando ele foi conversar com a mulher samaritana. Ninguém entendeu nada. Jesus já nos alertava sobre a importância de religiosidade, de união, de empatia, de amor, de respeito, para que possamos entender qual é a nossa prioridade. Não defender a sua religião. Nós não estamos num debate como o de ontem para defender a minha religião. O nosso pensamento, ou pelo menos de todos que estavam lá, deveriam ser defender os ensinamentos de Jesus. Priorizar o que é essencial para cada um de nós. E por quê? E para quê? Ele nos colocou todos juntos. Diante de 100, 150, 200 jovens
que nós sabemos que é o futuro do nosso planeta. Que essa geração e as que vêm vindo vagarosamente, vêm para transformar o mundo. Vêm para realizar aquilo que nós ainda não conseguimos. Mas que eu preciso entender que no momento que chegar, e vai chegar esse momento para cada um de nós, do desencarne, de devolver o material didático, o corpo físico, é primordial termos priorizado dentro de nós o que é essencial, o que é prioridade. Qual a nossa prioridade? Por que nós nos reunimos na Casa Espírita toda semana, todos os dias, para estudo, para evolução espiritual, para que possamos dizer para Jesus: entra, pode entrar, a minha casa está aberta, o meu coração está à sua disposição, a minha vida é sua. Porque nós cometemos também um grande equívoco, isso na minha concepção. Muitos de nós dizem: Jesus morreu por nós, Jesus viveu por nós, todos os seus exemplos foram durante a sua vida. Claro que na cruz também deu vários, inclusive o acolhimento ao ladrão que estava ao seu lado. E nós fazemos o que com o ladrão? Se bobear, nós queremos matar ele. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Cristo, durante toda a sua vida, nos deixou tesouros preciosos, ensinamentos valiosos, para que cada um de nós possa refletir o que é essencial. E a nossa proposta na noite de hoje, que é a proposta de Jesus, é coração de Maria e mãos de Marta. Eu gostaria de chamar a minha esposa para segurar o microfone para nós, para a gente fazer o nosso encerramento. Você vai ter que pagar 2 direitos autorais, hein? Direito de imagem. O que vocês veem aqui? Um papel em branco? Será? Quando nós começamos a nossa vida, todos nós, ou a grande maioria de nós, é sempre com dificuldade, é sempre com muito esforço, com muito trabalho, correto? Então, geralmente a nossa primeira conquista é uma casa de meia água, de meia parede, através de muito esforço, de muito sacrifício. Mas com o tempo, nós vamos percebendo que uma dor vai incomodando de dentro para fora, que algo vai me apunhalando, e eu, vivendo como Marta, preocupado com muitas coisas, vou em busca de algo que talvez não seja totalmente essencial. É necessidade? Sim. Uma casa maior, mais conforto, todos nós merecemos. Também é importante. Mas nós continuamos atarefados, afadigados, ansiosos demais, com muitas coisas. E imaginamos que para suprir essa dor, para suprir essa necessidade, eu preciso comprar um carro, passear com a família. Hoje, nos dias de hoje, um carro é necessidade para tudo. Mas eu continuo com dor. Algo me incomoda. E eu atarefado, afadigado, com muitas coisas, como Marta, continuo atrás daquilo que não é essencial. E imagino que falta para mim é conhecer o mundo, é conhecer o nosso país. O tempo vai passando, a vida vai se passando e é um piscar de olhos. E com esse tempo eu vou percebendo que essa dor, que essa lacuna que existe dentro de mim vai aumentando. É como se uma faca punhalasse o meu coração todos os dias, até que vai chegar o momento, e esse momento chega para todos nós, que é percebermos, compreendermos que nós estamos aqui
no fundo do poço. E eu faço uma pergunta para vocês: o fundo do poço é bom? Não, é maravilhoso. É o melhor lugar do mundo que nós poderíamos estar, porque ele só tem uma saída: para cima, para Deus. E vai chegar o momento, e chega para todos nós, infelizmente, sempre pela dor, que nós vamos compreender que tudo aquilo que eu busquei, que eu priorizei como essencial, não é casa, não é terreno, não é viagens, não é apartamentos, não é dinheiro no banco. O que é essencial para mim tem outro nome. O nome dele é Jesus Cristo, o único caminho. O caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos, muito obrigado, depois te dou sua comissão, que nós possamos entender e compreender intimamente no fundo de nossa alma essa conexão com Jesus. É prioridade, é essencial, mas também mãos operosas que conseguem concretizar no mundo aquilo que o Cristo espera. Que os mentores amigos dessa casa e que o Cristo Jesus possa visitar o lar de cada um de vocês dessa noite. Agradeço a oportunidade, a paciência e, como de costume, quando desencarnar, tenho certeza que irei para o nosso lar 2, já modernizou, porque estar aqui mais uma vez junto de amigos tão queridos, encarnados e desencarnados, e todos que estão na internet, nós sentimos um pedacinho dele. Muita paz, muito obrigado. Que abençoe sua casa também, né? Muito obrigado pela mensagem, viu? Tocou fundo nos nossos corações. E a hora que você abriu aí, eu não sou afeito à cruz, mas me emocionou. A cruz é só um símbolo. É só um símbolo, mas é para falar dele, né? Sim. Então, pensando nele, vamos para os nossos passes, confiando em Jesus, nos mentores amigos. Vamos orar. O Antônio está sempre